com um tema muito relevante e importante, que é sobre o cenáculo, um lugar escolhido por Deus. Por que Deus escolheu um lugar como protótipo litúrgico que deveria ser seguido por sua igreja até o seu advento? No que se refere ao ajuntamento, ao local para que a sua igreja, os membros do corpo, nesse sentido corporativo, venha-se ter um local para que todos ali estivessem juntos, não dispersos. Essa preocupação da parte de Deus por um lugar. Deus, a gente vai ver aqui um outro ponto interessante, que Deus ele colocou isso no seu projeto bem antes das eras do período Kairos. Deus tinha projetado isto para a sua igreja. E alguns questionamentos que nós iremos fazer, por que não poderia ser em um outro lugar? Ok? Vamos usar alguns textos aqui da Bíblia, algumas referências cruzadas para reforçar esse conceito aqui sobre o cenáculo como um lugar apropriado ou como um lugar escolhido pelo próprio Deus para a sua celebração, ok? Para celebrá-lo. Vamos pegar como base principal o Evangelho de Lucas, lembrando que o evangelista Lucas ele não é um apóstolo, mas um historiador e um evangelista. No capítulo 22, versículo 7 e o versículo 13, do 7 até o 13, capítulo 22, versículo do 7 até o 13, a gente pode encontrar algumas referências dentro do Evangelho, no Evangelho do apóstolo Mateus, capítulo 26, versículo 17 ao 19, e também no Evangelho do evangelista Marcos, capítulo 14, versículo 12 e 16. Vamos pegar aqui o Evangelho de Lucas, porque Lucas ele era mais assim detalhista, por isso que ele é considerado como o primeiro historiador da igreja. A riqueza de detalhes aqui no Evangelho de Lucas, até mesmo pelo o texto original, que é bem mais apurado, bem mais apropriado, a gente vai ver aqui o termo bem mais assim colocado. Vamos para a leitura. A leitura diz o seguinte, capítulo 22, versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João. Se a gente já notar aqui, já no versículo 8, a gente já vai vermos uma diferença entre os outros evangelhos, que aqui em Lucas, no evangelho, ele destaca nominalmente Pedro e João como encarregado para a preparação da ceia pascual. Observe o que ele diz. Versículo 9. Eles lhe perguntaram. Vamos nos deter um pouco aqui no versículo 9. No versículo 9 ele diz: e eles lhe perguntaram: onde queres que o preparemos? Você quer que nós preparemos a Páscoa aonde? Onde é que o Senhor quer, mestre, que nós preparemos a Páscoa? Eles poderiam se adiantar. Se você fosse fazer essa pergunta para Jesus, você diria o quê? Qual lugar que você sugeriria? Que você ia sugerir para que Jesus ele fizesse a Páscoa? Na sua visão, qual seria o melhor lugar? Seria em qualquer lugar? Ali no Monte das Oliveiras, onde Jesus estava conversando com eles, no jardim, ali no Getsemane, ou então lá na casa de Pedro, lá em Cafarnaum, lá na Galileia, onde havia muitos parentes, seria importante, ou então na casa de Simão, né, o Simão, o fariseu, que Jesus tinha uma amizade com ele, ou então na casa de Lázaro, que era um comerciante, na casa de Nicodemos, na casa de José de Arimateia. Não faltava lugares onde Jesus
poderia ter apoio para poder fazer um bom preparativo para a ceia. Mas só que Deus tinha algo diferente ali para ensinar. Não só para os apóstolos, para os matetes, mas também para os seus seguidores, a sua igreja, né? Séculos posteriores. Aqui Jesus ele diz, Jesus ele fala, ide, preparai a Páscoa para que o comamos. E eles lhes perguntaram, onde queres que o preparemos? Então Jesus explicou, ao entrardes na cidade, porque estavam fora da cidade, ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa, fala ao dono da casa, o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele, Jesus falando isso, e ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali fazer os preparativos. Versículo 13, que é um fato concluinte interessante. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera, e prepararam a Páscoa. Então vemos aqui algo divino, que só Deus poderia falar, indicar algo que dá a ideia que não era projetado. Só Deus tenha essa onisciência e presciência do que tudo estaria preparado bem antes da fundação do mundo. O ponto que nós iremos discutir aqui é o versículo 12, que vai falar aqui sobre o cenáculo. Mas para que a gente venha entender um pouco mais aqui, que não se trata de um lugar qualquer, que Jesus não tinha combinado nada com aquelas pessoas ali envolvidas naquele discurso que o Senhor apresentou para Pedro e João. Ele diz assim, olha, quando vocês entrarem na cidade, visto que Jesus estava no Monte das Oliveiras, no jardim, Jesus disse, olha, quando vocês entrarem na cidade, vocês vão encontrar um homem, carregando um cântaro de água, e vocês vão seguir, porque ele vai ao encontro de vocês. Quando Jesus fala que ele vai ao encontro, não é que tivesse combinado, mas que ele ia observar isso, né? Esse homem, ele vai dar sinal quando ele vier ao nosso encontro. Então aquele homem veio ao encontro deles, mas aqui não diz que eles tiveram contato com esse homem. Somente seguiu este homem que carregava o cântaro. Este homem seguiu, eles ficaram observando como de fato ele entrou na casa de uma determinada pessoa, e a casa deste pai de família, como ele coloca aqui, era para eles interrogar. E ali Pedro e João pergunta, né? O meu mestre, ele diz onde é que é o local apropriado para a gente fazer o jantar da Páscoa. E ali, como diz a Escritura, Jesus falando isso, ele vai mostrar para vocês um local, né, espaçoso, né, na parte superior vai haver um lugar ali muito grande, e ali vocês vão fazer o preparativo, e tudo isso aconteceu. Agora, o versículo 12, onde nós iremos aqui fazer aqui um desdobramento, diz o seguinte: ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, e ali fazer os preparativos. Aqui já responde a pergunta, o tipo, né, as características do local. O Senhor, ele pensou em tudo. Não poderia ser uma casa, vamos dizer assim, uma casa em um espaço comum.
teria que ser um lugar, vamos dizer assim, restrito. Porque aqui se trata de um local restrito, uma sala de visita, uma sala para que eu possa me hospedar. Era isso que Jesus estava propondo ali. A gente vai encontrar um dos termos bíblicos, tipo aqui, Catalima. Catalima a gente vai encontrar em alguns evangelhos, como o de Marcos. Que seria o que? Um lugar, quando chegar lá naquela casa, onde é que nós iremos jantar? Qual é a sala? Mas uma sala provisória. Catalima. Então, se pensava em um lugar restrito para uma cerimônia que seria importante. E não poderia ser qualquer lugar ali, como na cozinha ou na área, mas teria que ser um lugar que pudesse acomodar. E Jesus fez isso pensando já no futuro, um lugar de uma refeição sagrada, um lugar de oração. Porque a gente vai ver que esse lugar passa a ser também um lugar de oração, um lugar de ensino, um lugar de manifestação de poder. No versículo 12, ele fala em um lugar espaçoso, mas o texto fala aqui, o versículo 12, que esse lugar espaçoso é chamado de cenáculo. Nos textos originais, dos primeiros textos do primeiro, segundo e terceiro século, a gente não vai encontrar o termo cenáculo. Mas qual era a ideia desta palavra ser colocada na Bíblia? Qual foi a ideia do escritor? A gente vai ver isso já nos nossos textos aqui no Vernáculo, mas isso foi colocado já no princípio do quarto século pelo bispo Jerônimo, que traduziu a Bíblia do grego para o latim, e ali ele traduz a palavra de sala de jantar, ou sala, uma grande sala de jantar, como cenáculo, uma grande sala de janta. A gente vai encontrar isso no texto, eu mostro já para vocês. Mas a gente não vai encontrar nos textos originais. A gente vai encontrar a palavra Catalima, Catamenontes, vamos encontrar Anageon, A gente vai encontrar algum texto. E outro que a gente vai também expor para você aqui, que é o Hiperon. Bom, no texto de Jerônimo, na Vulgata Latina, que seria a primeira tradução do texto original do grego, temos aqui, vou colocar aqui para vocês. Aqui eu já separei a perícope disso aqui que eu estou mostrando para vocês, da Vulgata Latina. Aí eu já deixei aqui sublinhado para vocês o Cenáculo Magnum, uma grande sala, está aqui para vocês, já que o capítulo 22, versículo 12, grafado aqui a palavra Cenáculo, ok? Vamos agora fazer um desdobramento. O que acontece? Feito os preparativos, realizado a ceia do Senhor, ali houve a refeição pascual, terminada a refeição pascual, como nós já sabemos, agora o Senhor ele faz o primeiro culto que é realizado ali. A Santa Ceia, a partir dali, ela nasce como um culto característico, padrão da igreja. E não para por ali. A gente vai ver que isso vira um padrão entre a igreja, até mesmo o local. Por isso que a gente vai discorrer lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13 e 15, porque esse mesmo lugar subtenso que é em Jerusalém, a igreja ela mantém esse lugar, ou seja, não abandona esse lugar, ok? Vamos para lá? Vamos para Atos capítulo 1, versículo 13 e 15. O que diz? 13. Quando ali entraram em Jerusalém, depois que passaram pelo Monte das Oliveiras, quando ali entraram, subiram para um cenáculo onde se reuniam Pedro, João, os apóstolos, a mãe de Jesus, os seus irmãos. A igreja estava ali no cenáculo. Veja aqui, versículo 13. Quando ali entraram, subiram, ou seja, na parte alta.
né, na parte alta. Daí que vem a palavra anagaion, ou hiperon, que fala sobre uma sala no andar de cima, né? No andar de cima. Então veja, quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam. Em uma versão que a gente vai ver aqui no texto majoritário, ele diz assim que eles se reuniam como eram de costume, ou seja, naquele lugar, que era costume deles se reunirem ali. Se você analisar o texto lá do Evangelho de Lucas, no texto original você vai encontrar, em algumas versões falam que eles se reuniam como de costume ali naquele local. No versículo 15 vai mostrar para nós a dimensão, no versículo 15 do capítulo 1 e também no capítulo 2 e no versículo 1 e 2. Capítulo 1, versículo 15 diz: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se na assembleia, na igreja, de uns 120 pessoas, de umas 120 pessoas. Isso hipoteticamente poderia ser ou mais ou menos, né? 121, 122 ou mais ou menos pessoas. Então veja que não eram poucas pessoas, né? 12 pessoas ou 15 pessoas, era 120 para lá, mais ou menos isso. Então o espaço teria que ser muito grande. Imagine uma quantidade de pessoas como essa dentro de uma sala. Não poderia ser uma sala pequena. Tipo a minha sala mesmo, acho que não caberia 12 pessoas. Imagine 120 pessoas, teria que ser uma sala muito grande mesmo. Então o versículo 15 diz que naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, que compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Capítulo 2, versículo 1 e 2 diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Veja só a palavra mesmo lugar. No mesmo lugar, no lugar que antes, que era no cenáculo, naquela parte superior, onde aconteceu a primeira ceia. No mesmo lugar, todos reunidos, e de repente, naquele mesmo lugar onde houve a primeira ceia, onde eles estavam reunidos em oração, orando unanimemente, de repente veio do céu um som de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Veja que ele também, além de ser um lugar que foi realizada uma cerimônia, o primeiro jantar pelo próprio Deus, temos um local de oração e um lugar de poder, de manifestação. E um fato interessante, um lugar onde havia cadeiras, não poucas, mais de 120, como eu já falei, porque diz assim, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Se estavam assentados, só poderia ser em cadeiras, né? Então, imagine um local, vamos fazer uma figura de representatividade aqui, desse lugar, desse local espaçoso, em que caberia 120 cadeiras, 120 pessoas assentadas. Então, é semelhante, bem parecido com as nossas igrejas atuais, mais ou menos isso, um porte de uma pequena igreja. Para nos alongarmos, vamos agora finalizar em Atos Apóstolos capítulo 20, versículo 8. Lembrando que tem textos bem parecidos com isso, mas eu quero trazer isso muito para um lugar litúrgico, como lugar de culto. Vou pegar aqui a Bíblia de Chaves para fazer essa leitura. Capítulo 20, começar do versículo 7 e o versículo 8 de Atos Apóstolos. Lembrando que o livro de Atos é uma continuação do Evangelho de Lucas, ok? O mesmo autor do Evangelho de Lucas, para o que fundamentar justamente este tema, ok? Esta tese aqui. Versículo 7 diz assim: no primeiro dia da semana, no domingo, ajuntou-se os discípulos para partir o pão. Então está se tratando aqui da cerimônia da Santa Ceia. Isso seria onde? Em qualquer lugar? Aqui o próprio texto ele
responde. Se você ir para o texto, você vai ver todo o arcabouço onde Paulo ele se encontrava. No primeiro dia da semana, ajuntou-se os discípulos para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Então não foi algo rápido, foi algo demorado. Versículo 8. Olha só a característica que Lucas ele detalha. Ele diz assim: havia muitas luzes no cenáculo. Então veja como era tudo soberbo. Havia muitas luzes, bem parecido com as nossas igrejas. Havia muitas luzes no cenáculo, era um lugar bem iluminado. Havia luzes no cenáculo, onde estavam juntos, todos ali. Então veja assim, a importância também de unidade, da coletividade, que lança por terra a ideia que a igreja é uma só pessoa. Isso é incongruente. Só pode ser igreja onde tem uma comunidade, onde tem essa comunhão, né? Essa relação de pessoas. O versículo 11, eu estou me adiantando porque a gente sabe que entre o versículo 8 até o versículo 11 houve um acontecimento em que Paulo estava pregando ali e teve um jovem que estava na janela, né, isso do primeiro andar, e terminou ele caindo, né, e morrendo, e depois Paulo ele ressuscita esse jovem, e o versículo 11 diz assim: e subindo, quer dizer, Paulo subindo com os irmãos e partindo o pão, ou seja, estavam celebrando ali a ceia do Senhor, e partindo e comendo, ainda lhe falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Ok? Então, o versículo 11, o versículo 8 e 11 fala que esse cenáculo era no andar superior, né? A palavra cenáculo, magnum, uma sala grande, como está no latim. Encontramos a palavra também catalima, como um lugar que seria provisório. Depois passa para catamenontes, um lugar contínuo em que eles estavam ali repetidas vezes. E esse lugar seria uma grande sala de banquete. Por isso que a palavra cena tem a ideia de jantar, cenáculo, uma grande sala. Ele disse que essa sala era um local alto, disse que ele subiu para partir o pão. Temos aqui a palavra grega hiperon, bem conhecida, é fácil de aprender. Eu vou escrever aqui para vocês a palavra hiperon, vocês vão entender. Está aqui em Atos dos Apóstolos, você vai encontrar em Atos dos Apóstolos, no texto grego, no texto original do capítulo 22, ou melhor, capítulo 20, versículo 8 e versículo 11. Você vai encontrar a palavra hiperon. Vou colocar aqui, colocar um Y, hiperon, um Y, um pi, um epsilon, um rho e 2 ômega. A gente vê um caso aqui no acusativo, mas colocar ela aqui para que a gente possa entender. Temos aqui a palavra hiperon, ok? Que quer dizer essa palavra aqui, hiperon, deixa eu ver aqui para cá, essa palavra hiperon, por que hiperon? Porque esse Y aqui, ele tem uma aspiração forte, um tipo gutural, hiperon. Como ele tem uma aspiração forte, essa aspiração ela pode ser representada aqui pelo H. Aí esse Y ele vem para cá, ok? O hiperon. Então esse aqui ele tem ideia de estar no local alto ou superior, por cima, hiper por cima, não é? Tem essa ideia aqui, ó.
hiper. Daí vem que essa parte aqui, hiper, ou hiper grande, lembra do hipermercado, né, de um supermercado, tem essa ideia de superior, né, de um mercado que é superior aos demais. Hiper, temos aqui o room fazendo a ideia de sala, lembra do inglês? Do room, né? Salões de sala, vem de room. Hiper, sala grande, ok? Então temos aqui o texto que vai fundamentar essa ideia que foi colocada aqui por Jerônimo, né, de cenáculo como lugar escolhido pelo próprio Deus para que fosse celebrado, lugar litúrgico, lugar de culto, ok? Um abração, até a próxima.